Vamos continuando, retomando a votação do turno da manhã do dia 20 de outubro. Vamos retomar com o processo número 20, o item número 24 da pauta, Simpel Indústria de Tintas, relatoria, conselheiro Leonardo. Se quiser fazer resumo, como a gente, o mesmo procedimento que a gente estava fazendo. Se for necessário ler, você lê, se quiser resumir, já pode passar por voto também. Presidente, então eu vou diretamente ao voto, porque nesse caso aqui, a única questão devolvida a conhecimento da turma é aquela possibilidade, sobre a possibilidade de creditamento, no caso de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, tributado a alíquota zero, para fins de IPI. E nesse caso nós temos a súmula CARF número 18, motivo pelo qual eu conheço e nego o provimento de recurso voluntário. É como voto. Alguém diverge? Item número 24, Simpel, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Item 25, Auge Engenharia. Conselheiro Leonardo ainda. Pois não, presidente. Está abrindo o arquivo aqui. Assim, então, nesse caso aqui, é um recurso voluntário contra acórdão da DRJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. Trata-se de autos de infração de PIS e COFINS sobre o período de apuração de 2005 a 2007, com valores abaixo discriminados. Eu faço um resumo bastante breve. Foi verificada insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS, apurado no cotejo entre os dados do DACOM e DCTF, bem como recolhimentos efetuados conforme demonstrativo de diferenças apuradas. Então, a empresa Hora Recorrente tomou ciência dos autos de infração e apresentou impugnação, alegando que as empresas elas não teriam omitido valores nas declarações, tinham tributos acobertados de suspensão de exigibilidade, requerendo nulidade do auto de infração e improcedência. Eu estou resumindo. O processo foi encaminhado em diligência para que fosse verificado se os valores levantados de PIS e COFINS foram objetos de pedido de parcelamento nos termos do parcelamento incentivado da 11941. O SEAT informou que o interessado se manifestou pela inclusão da totalidade dos débitos na Receita Federal, conforme portaria conjunta PFN Receita Federal número 13 de 2010. A recorrente interpôs recurso voluntário em que reiterou as razões de sua inconformidade diante da decisão pela improcedência do pleito em acórdão de primeira instância. Eu passo, portanto, ao voto, presidente. Conheço do recurso. A recorrente ela não inova nos fundamentos quanto ao mérito, motivo pelo qual eu proponho a confirmação da decisão recorrida, né? Houve aqui, então, portanto, a adesão ao parcelamento incentivado, que implica confissão. O primeiro ponto controverso é saber quando que a hora recorrente manifestou a vontade pela inclusão da totalidade dos débitos, uma vez que se trata de confissão irretratável e irrevogável. Deixa eu resumir, porque se trata de simplesmente adesão a parcelamento incentivado. Conclui-se, eu estou na página 8, que ao contrário da DCTF, o DACOM possui apenas caráter informativo, assim, diante da constatação de valores devidos a títulos de PIS e COFINS não informados da DCTF, tornou-se necessário constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício. Incorreta interpretação de que tais tributos estariam acobertados pela suspensão da exigibilidade. Em resumo, as alegações relativas à transmissão da DCTF retificadora escapam à competência desse CARF, não podendo ser conhecidas. Logo, eu conheço parcialmente do recurso para negar provimento. Deixa eu só me certificar aqui do que eu não conheci, que eu acho que foi a parte que ele aderiu ao parcelamento. Deixa eu só confirmar que é isso mesmo. Ia te perguntar isso, por que é que o conhecimento foi parcial?
Então, conhecimento é total, presidente, porque mesmo a confissão ela vai implicar matéria de mérito, a gente vai resolver um mérito aqui, então, conhecimento total e negativa de provimento, portanto, pela confissão irretratável dos débitos mediante adesão ao parcelamento. Então, é como voto, presidente. Conhecimento. Olha, parece o conselheiro Leonardo, aí no penúltimo parágrafo, fala de umas alegações que não vai tomar conhecimento por falta de competência. Parece que é parte das alegações aí que transmissão da DCTF retificadora. Não entendi bem, mas parece que tem um ponto aí de alegação que não está sendo conhecida mesmo. Não, mas é conhecimento total. Eu acredito que porque ele fez a confissão, no primeiro momento eu fiz uma proposta de voto no sentido de não conhecimento, mas isso aqui é conhecimento, sim. É isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Alguém diverge do conselheiro? Então, em relação ao processo de engenharia limitada, item 25 da pauta, qual os membros do colegiado, por unidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Você quer que especifique que conheceu, Leonardo? Não, precisa não. Eu estou propondo a confirmação da adesão recorrida, eu estava vendo aqui também teve conhecimento integral e negativa de provimento. Então, ok. Qual os membros do colegiado, por unidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Item 26, ABC Cargas. Tem dois, isso mesmo? Tem dois processos, sendo que um deles é paradigma? Isso. Tá. E eles dois, pelo visto, são diferentes, né? Alguma diferença deve ter. Não, é a mesma matéria, insumos. É estranho porque não foi tudo um só, né? Tudo um lote só. Pois é, se eu não me engano, as mesmas rubricas, inclusive. Bom, pode fazer a leitura. Pois não. Então, é um recurso voluntário, contra acórdão que por maioria de votos julgou improcedente manifestação de conformidade. É um processo administrativo de análise de crédito. Despacho decisório decidido pelo deferimento parcial, tendo sido glosado parte dos valores. Em procedimento de fiscalização, a unidade realizou verificação na apuração COFINS e do PIS, período de 2006 a 2009, para validar a legitimidade do crédito objeto dos seguintes 26 pedidos de ressarcimento. Nessas verificações foram encontradas irregularidades no termo de verificação e constatação que levaram à emissão de despachos decisórios. Para cada pedido de ressarcimento houve um processo e um despacho decisório, mas para todos houve o mesmo termo de verificação e constatação fiscal. Cada despacho decisório, ressalvando seus valores cujas compensações foram reconhecidas tacitamente, deliberou a respeito do aproveitamento do crédito super de compra integrantes de cada respectivo processo, decidindo pelo indeferimento e homologação das compensações vinculadas a cada pedido de ressarcimento até o limite do crédito. Deixa eu ver o que eu posso resumir. Presidente, como a questão ela vai se resumir à análise de cada uma das rubricas para fins de creditamentos, se eu puder partir direto para o voto, acho que vai ficar bem explicado. Então tudo bem, pode ir, vamos lá. Qual é a página? Então, a DRJ concluiu pela improcedência do pleito, faço a transcrição, a recorrente apresenta o recurso voluntário, em que alegou inicialmente a homologação tácita das compensações e reiterou os fundamentos de manifestação de conformidade. Então, o recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Faço aqui uma menção ao critério de insumos, a nota, e vou diretamente para a página 15. No final, eu vou analisar, em primeiro lugar, a rubrica Vale Transporte, Assistência Médica, Uniformes e Material de Trabalho, Seguro de Vida, Despesas de Viagens,
refeições e condução. Em relação a estas rubricas, concordo com a glosa promovida pela fiscalização em conformidade com o parecer normativo COSIT número 5 de 2018. Né? Então, no parecer aqui, existe um longo arrazoado acerca dessa matéria. Então, com a devida vênia ao posicionamento defendido pela recorrente, entendo que tais rubricas não se incluem no conceito de insumos nas atividades de prestação de serviços que desenvolve. Especificamente em relação à previsão de direito de crédito apurado sobre vale-refeição e vale-alimentação, é restrito à pessoa jurídica que desenvolve a atividade de prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação, e aí é outro caso em que há previsão própria, específica, e somente pode ser apurado em relação à mão de obra aplicada nestas atividades, conforme artigo 3º, inciso 10 da 10637 e da 10833. Portanto, neste particular, para essas rubricas, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, vou adiante. Segundo lugar, mão de obra de terceiros e materiais de remonta de chassis, seguros de veículos e seguros de transporte. A contribuinte alega em relação a essas rubricas que compreendem o valor pago a fornecedores de partes e peças para veículos da empresa a título de mão de obra e, como tal, destacados nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores. É de objetar que não houve glosa dos valores atinentes às partes e peças utilizadas na manutenção dos veículos da recorrente, sendo, portanto, no mínimo ilógico, além de questionável legalmente, a glosa de valores a este título. Há, portanto, de ser mantidos tais valores como base de creditamento. Os materiais que se referem a essa rubrica são utilizados na operação de remonta de chassis e veículo operacionalizados pela recorrente, onde, por necessidade logística, é efetivada a colocação de diversos chassis uns sobre os outros para que o transporte se dê de forma mais econômica. São materiais como solda, vergalhões de ferro, parafusos, porcas, madeira que compõem essa conta e que ineludivelmente consideram-se como necessários, imprescindíveis para a prestação do serviço de manutenção da fonte produtora. Entendo que a manutenção dos veículos utilizados no transporte de mercadorias é essencial à atividade prestada pela recorrente, devendo ser afastada a glosa nesse ponto. Acredito que o conselheiro Oswaldo queira, presidente, fazer uma colocação. Não sei se quer destacar. Perdão, eu acabei nem vendo o Oswaldo tinha solicitado. Pode falar, Oswaldo. Não, eu só tirei uma dúvida com o conselheiro Leonardo. Eu realmente não entendi. O que é remonta? 2, por que vergalhão e madeira é utilizado na remonta de veículos? E 3, como assim colocar um chassi sobre o outro? Para mim não ficou, nenhum desses 3 pontos ficou claro. Se fosse assim, para sei lá, pistão, válvula, bomba, aí é manutenção de veículo. Agora, madeira, vergalhão... Olha, eu não entendo muito dessa área, mas pela explicação dele me pareceu que tinha a ver com o objeto social que ele desenvolve. Aqui a gente está falando de remonta de chassi. Como é uma empresa que se volta à prestação de serviço de transporte, remonta de chassi eu entendi como um serviço voltado à manutenção dos veículos. Agora eu posso estar enganado. Não, só realmente porque, assim... eu não estou trazendo conhecimento externo, né? Eu também desconheço. Só me parece, assim, chassi. A gente quando anda na rodovia, a gente vê o que é um chassi de um caminhão e o que é o chassi da carreta do caminhão, né? Vergalhão. E ele diz para colocar um chassi sobre o outro. Como assim? Ele pega um chassi de caminhão e mete em cima do outro. Eu nunca vi um caminhão andar sobre o outro na estrada. Por isso que eu fiquei com um pouco de dúvida, eu não sei se está... Aliás, eu não sei aqui, até para já adiantar, eu não sei em que sentido, nesse caso, pelo generalidade do centro de custos, não seria melhor a gente baixar isso aqui em diligência. Porque quando a gente tem despesas aduaneiras, por exemplo, e aí eu já até dei uma sapiada aqui, esse cara não me parece ser... Por exemplo, algumas despesas aduaneiras que ele fala, despesa aduaneira com despachante aduaneiro. Mas tá, para que exatamente? Se o cara está falando uma despesa de liberação de carga na alfândega para cruzar a alfândega, tudo bem. Agora, se o cara está falando uma despesa tributária,
Aí ele recolheu pelo cliente dele, aí é problema dele. Ou capatazia. Capatazia. Você está falando de capatazia aqui no Brasil, movimentação de carga dentro do porto ou dentro do ponto de fronteira aqui no Brasil, isso é uma coisa. Mas você está falando de capatazia na Bolívia, na Argentina, no Chile, isso é outra coisa. E essa outra coisa, inclusive, não gera crédito de PIS e COFINS por expressa proibição legal. Então, eu não sei em que sentido, assim, eu entendo, e pelo que o conselheiro Leonardo está falando, está muito bem fundamentado o voto, mas eu não sei, no outro caso a gente conseguia avançar, mas eu não sei se nesse caso a gente consegue avançar, porque eu tenho muita dúvida sobre todas as rubricas. Assim, olhando assim, tenho muita dúvida. Seguro, tudo bem, seguro, beleza, ok, seguro é seguro. Agora, tem alguma remonta, não sei se faz sentido usar madeira na remonta, serviços aduaneiros, não achei nenhum conhecimento de transporte internacional lá no dele. Capatazia, que capatazia a gente está falando exatamente? E eu não sei realmente. Posso falar? Assim, só um ponto, se quiser dar uma olhada na fundamentação do contribuinte no recurso voluntário, ele especifica cada um deles na página 585 do e-processo. Agora, de fato, é uma explicação super sucinta, eu considerei como suficiente por ser leigo na matéria. Então, me pareceu que tinha a ver com a atividade de transporte lendo essa descrição. Agora, de fato, eu desconheço, então não me oporia a uma diligência. Só isso. Nada. Não, na verdade é porque quando o Oswaldo começou a trazer, eu achei que a dúvida dele fosse mais pontual, mas eu acho que ele tem uma certa razão de que tem muitas rubricas aí a serem discutidas. Mas é porque, especificamente com relação à questão do vergalhão, eu fiz uma pesquisa aqui, e nesses casos, chama de vergalhão o encaixe do puxador de um carro auxiliar no chassi. Então, não é o vergalhão da construção civil. E aí faz todo sentido aqui, né? Então, assim, me parece que faz sentido tudo que o contribuinte trouxe, mas, de fato, são vários pontos que a gente teria que olhar. Então, talvez eu também não me oporia a uma diligência. Mas, enfim. A questão é se ele explicou direito e restou uma dúvida ou se ele sequer explicou. Eu vou ler a explicação dele. É o item G do recurso voluntário. Os materiais que se referem a esta rubrica, materiais diversos, que está tudo dentro de materiais diversos, né? São os utilizados na operação de remonta de chassi e veículos, operacionalizadas pela recorrente, onde por necessidade logística é efetivada a colocação de diversos chassis uns sobre os outros, para que o transporte se dê de forma mais econômica. São materiais como solda, vergalhões de ferro, parafusos e porcas, madeira que compõem esta conta e que ineludivelmente consideram-se como necessários e imprescindíveis para a prestação de serviço e manutenção da fonte produtora. Então, de fato, essa transcrição que eu fiz é a íntegra da explicação dele. É bem sucinta, mas existe. Pode ser que seja o treminhão, por exemplo, né? E aí aí sim, um chassi sobre o outro. Você utilizaria o vergalhão que a Fernanda está falando e os parafusos e as porcas. Então, realmente é uma dúvida. Se eu puder adicionar aqui, continuando a minha pesquisa aqui fala o seguinte, tá? A estrutura normal utilizada para remontar veículo em cima de caminhão utiliza madeira e ferragens de forma a fixar um veículo em cima do chassi do caminhão, podendo ser transportado rodando ou sobre prancha. Então, ou seja, e aí tudo é feito com a necessidade de seguro. Então, aí faria sentido a questão do vergalhão, a questão da madeira, a questão do chassi, porque você está remontando o veículo em cima do caminhão. Então, acho que é porque é realmente uma questão muito técnica e eu acho que às vezes o que falta para o recorrente é a noção de que quanto mais você explicar para o jogador, mais fácil de você fazer a sua tese ser aceita, né? E, em suma, realmente o espectro é muito grande. Mas é isso. Me parece que está de acordo.
Oswaldo, você tem uma divergência pedindo para uma diligência, ou Leonardo? Nesse ponto, não. Nesse ponto, os feitos esclarecimentos da conselheira Fernanda, eu acompanho o relator perfeitamente. Relator, né? Podemos seguir? Sim, eu, Oswaldo, confesso que eu não sei o que é uma remonta de um chassi e exatamente a finalidade disso e como funciona isso. Eu acredito que o contribuinte poderia ter esclarecido, tá? Olhando a forma como ele explicou e considerando a atividade dele, me parece algo pertinente à sua atividade. Eu imagino que seja uma explicação mais ou menos plausível, mas de fato fico em dúvida, eu não me oporia a uma diligência. Mas enfim, então eu entendo que deve ser afastada a glosa nesse particular, nesse item. Então, dando sequência, seguro de veículos, seguro de transportes, despesas com sinistro e pedágio. O contribuinte alega em relação a estas rubricas que elas contemplariam valores atinentes à obrigação legalmente estabelecida na contratação de seguros para a atividade de transporte de mercadorias, bem como responsabilidade civil obrigatória, que tornaria essencial esta despesa. São obrigações legais dos prestadores de serviços de transporte, sendo o fato de que, caso não os contratem, será impossível o transporte de cargas. Como se vê dos comandos normativos mencionados, ele traz, de fato, um recorte normativo sobre o tema. Entendo que há um distinguish importante a certos precedentes preferidos por esta turma, pois, por se tratar especificamente de uma empresa transportadora, o seguro dos veículos da mercadoria transportada é essencial aos riscos da atividade, portanto, é essencial à própria atividade. Então, em sentido semelhante, nós temos a solução de consulta COSIT, número 228 de 2019. Nesse sentido, também inteligência solução de consulta 168 de 2019. Então, justamente, eu faço essa ressalva para que não saia em algum momento no jornal dizendo CARF reconhece despesas de marketing, né, ou alguma coisa assim. Nesse caso aqui é bastante específico para essa atividade, então eu voto pelo provimento de recurso neste particular com relação a essas rubricas. Então, agora eu passo a despesas aduaneiras. Eu tenho uma dúvida, desculpa te interromper, Leonardo, uma dúvida em relação a seguro do veículo. Essa solução COSIT fala de seguro do veículo? Vamos ver. Se me permite, eu acho que aqui a questão é o seguro relacionado à questão da remonta. Porque para você fazer remonta em cima de veículo, você precisa de companhia seguradora, é obrigatório para esse tipo de atividade. Não é esse seguro que está sendo colocado? Tem 2 itens com seguro, né, Leonardo? O que a gente analisou antes e esse agora. Qual a diferença do seguro de veículo e seguro de transporte do item anterior para esse? Olha, eles estão na mesma rubrica e eles mencionam aqui o Decreto-Lei 73/66 no artigo 20. Ele traz algumas alíneas que obrigam o seguro para a atividade e transporte de mercadorias. Esse decreto, eu acho que vai no mesmo sentido. Deixa eu confirmar o decreto, que eu só tenho aberto aqui o Decreto-Lei 73. Pelo que eu vi aqui, toda atividade de remonta é feita por transportadora. E transportadora, o seguro faz parte da essencialidade do serviço. A menção do decreto de 67 é a seguinte: pessoa física ou jurídica proprietária de qualquer veículo relacionado aos artigos tais, referente ao Código Nacional de Trânsito, ficam obrigadas a assegurá-los quanto à responsabilidade civil decorrente de sua existência e utilização. Então é quanto ao próprio veículo, eu acho que não é quanto à mercadoria. Agora deixa eu ver a lei 11.442. Artigo 13.
Já a lei, ela se refere... Ah, não, também, a mesma coisa. Aí ela se refere ao seguro de responsabilidade contra danos a terceiros. Ou danos contra a carga. Mas de qualquer forma, Lázaro, acho que a sua pergunta é quanto ao seguro do veículo, né? Então isso daqui estaria previsto no decreto 61.087. Sim, em relação ao seguro do veículo. Porque a gente seguro, na verdade, a gente tinha visto que tinha uns precedentes de que, apesar de ser extremamente relevante, importante, seria dedutível para imposto de renda, naquele conceito da versão intermediária que o STJ adotou, né? Sim. Mas que, pela regra da subtração, né? Você poderia continuar a fazer o transporte da mercadoria com ou sem seguro. Esse caso aqui... o exercício a não ser que tenha alguma obrigação legal para isso. Exato, que seria esse decreto. Porque é a mesma coisa que o uniforme, né? O uniforme, por mera liberalidade, a gente não dá o crédito. Agora, se houver exigência legal, sim. Então, se a gente considerar que esse decreto 61.867 traz a obrigação, aí eu acho que não tem. Fernanda ainda vai falar? Não, era só porque, assim, o seguro, quando é uma empresa que o foco dela não é prestação de serviço de transporte, a gente entende que ele não é, porque ele não é essencial para a atividade. Agora, quando a gente está falando de uma transportadora de carga, aí a questão do seguro muda de figura, na minha visão. E a gente já tinha discutido isso aqui, que eu acho que é esse o caso aqui, e aí tem apoio também na legislação, mas porque aí é diferente a situação. Oswaldo? Agora eu só fiquei com dúvida no seguro da própria carga. Eu sei que até a solução de consulta que o Leonardo trouxe é justamente sobre isso. Mas quando a gente fala em transporte, em Coterm especialmente, que o que a gente transfere não é a responsabilidade de contratação de seguro, mas sim, assim, o que se transfere é o risco. Eu só contrato seguro se quiser. E aí eu não sei se é uma obrigatoriedade legal de você contratar o seguro de carga. Me parece que é relevante, mas agora, relevante não por ser legal, mas relevante justamente por conta dos riscos do negócio. Agora, obrigatoriedade legal, não sei. Entendo que não mesmo. Oswaldo, tem aqui justamente a legislação que ele traz. Então, eu entendi o que você quiser. Eu acho que o que daria para discutir aqui seria se é CIF, FOB, para fim de ver se ele suportou o ônus, né? Mas, por obrigatoriedade de seguro, é expresso. Aqui o artigo 20 desse Decreto-Lei 73, ele fala obrigatoriedade do seguro para danos pessoais causados por veículos, por vias terrestres, embarcações ou por sua carga. E aí depois a Lei 11.442, no artigo 13, ela se volta à carga também. Minha dúvida era mais quanto ao veículo, eu estava na mesma dúvida que o Lázaro. Aí o decreto 61.867, nos artigos 5º, 10º e 12º, ele fala a respeito do veículo. Tá. Ok, pode prosseguir. Então, voto pelo provimento do recurso, portanto, com relação a essas rubricas. Aí eu vou agora para despesas aduaneiras com balsa, capatazia de serviços de administração logística, estadias de veículos, pesagem de veículos e pulverização. Então, aqui nós vamos voltar de novo à essencialidade relevante de despesas aduaneiras de exportação da mercadoria industrializada pela contribuinte. Serviços aduaneiros abrangem aqueles serviços relacionados à efetiva entrada e saída de mercadorias em território nacional, indispensáveis para a respectiva importação e exportação. No modo de parecer normativo número 5 de 2018, se consideramos o teste de subtração, entende que tais serviços se enquadram como insumos, sem os quais, teremos condição sine qua non aqui. Então, sobre a matéria, nós temos aqui solução de consulta 340 da COSIT de 2018. Na exportação de mercadorias, mesmo momento anterior ao envio das mercadorias ao recinto alfandegado, a pessoa jurídica exportadora pode apurar créditos em relação às despesas de armazenagem de produtos acabados, produção ou fabricação próprias, contratado com a pessoa jurídica domiciliada no país, desde que o ônus seja por ela suportado. Então, como já mencionado, seguindo a mesma interpretação dada pelo STJ ao Conselho de Insumos,
e da mesma forma como as despesas já tratadas no presente voto, entende que é necessária a movimentação das mercadorias nas instalações portuárias, bem como conferência de carga, carreamento e descarga, além das demais despesas aduaneiras incorridas nas exportações, são essenciais em razão da obrigatoriedade para efetivação das operações, motivo pelo qual dou provimento de recurso nesse particular. Acho que o Oswaldo, presidente. Conselheiro Oswaldo. E aqui justamente é o tema que eu tinha dito lá em cima, e que esse talvez seja o mais preocupante. A gente pode estar concedendo dentro da... Porque o precedente citado pelo Leonardo, na verdade, a solução de consulta da COSIT, ela trata da pessoa jurídica exportadora, né? Então, realmente é o exportador e não o transportador internacional. E aí teria que ver, especialmente, operação por operação, despesa por despesa. A exemplo, uma despesa com despacho aduaneiro de mercadorias, essa despesa com despacho aduaneiro, com toda a certeza, não é uma despesa da transportadora, é uma despesa do próprio exportador. Mas, outro exemplo, uma despesa com capatazia, sim, é uma despesa do transportador internacional. Então, a gente está partindo do princípio que todos os transportes que ele está fazendo é internacional, que ele emitiu o conhecimento internacional em todos os transportes, ou só foi uma parte dos transportes. Aí a gente volta para a capatazia. De que capatazia que nós estamos falando? Nós estamos falando da capatazia, a movimentação de carga aqui no Brasil, ou como ele faz no Mercosul, nós estamos falando da capatazia na Argentina, no Chile, na Bolívia, na Venezuela, despesas com balsa. É a mesma coisa, fica um pouco complicado da gente avançar sem cometer uma atrocidade. Eu entendi, a preocupação do conselheiro Oswaldo é importante mesmo, né? A gente pode causar uma distorção concorrencial até. Então, você acha que ficaria líquido a gente especificar que a gente está concedendo para operações que envolvam operações transfronteiriças, por exemplo, de comércio internacional? Ficaria suficiente? Decisão de eficácia essa, né? Porque como é que vai ser implementada, né? O conselheiro Luiz Felipe, ele queria falar, vamos dar a palavra a ele rapidinho. Obrigado, presidente. Só para complementar o que o Oswaldo falou, se você pega pelo menos o que está relatado lá, ele descreve despesas com despachante, basicamente ali na descrição dele, pelo menos no que está a síntese lá do relatório, é despesa com despachante. Tá, mas e no despacho decisório? Esse despacho decisório não é eletrônico, ele foi fruto de uma fiscalização, né? Aí a gente vai voltar para aquela questão que a gente analisou no voto passado, né? Que profundidade chegou, essa questão que eu gostaria, que eu já pedi algumas vezes, que a gente precisa fixar uma jurisprudência da turma, para a gente não ter esse tipo de oscilação a todo momento. Então, se a gente já entendeu, teria que fixar, não que seja nesse sentido, eu posso até discordar de mim e tal, mas fixar um critério da turma. Olha, o auditor, ele, no termo de verificação, ele chegou até que ponto? Ele glosou a despesa com base em que fundamentação? Foi centro de custo? Ele foi de detalhe de nota fiscal? Ele disse se a capataz era transfronteiriça ou se era nacional, que uma parte ele deixava, mas que ele estava glosando era transfronteiriça e por isso ele estava glosando, porque aí o contribuinte também, ele não tem como se defender, né? Como é que ele vai saber o que é que você está falando? Glosei despesa aduaneira, porque a despesa aduaneira não pode. Aí o cara vai dizer o quê? Despesa aduaneira é essencial, minha atividade é essa, não consigo movimentar, não consigo fazer a minha função se eu não tivesse gasto com despesa. Ele vai se limitar ainda. Aí a gente vai, mas que despesas são essas? Não, mas peraí. Mas o fiscal, quando foi lá, ficou questionando. Ele não separou as despesas aduaneiras. Então, assim, é um entendimento que eu tenho que não me importo de ser vencido. Agora, seria bacana, eu acho, para a gente dar que a gente fixasse critérios, para não ficar toda hora oscilando em relação a isso. Fernanda, depois Oswaldo. Eu acho que é o contrário, mas vou falar bem rapidinho. Não, eu concordo e acho que é bem isso, assim, eu acho que o ônus, quando a gente está falando de crédito, ele é do contribuinte, mas também o contribuinte, ele tem o dever de apresentar aquilo que é necessário, mas também não de adivinhar aonde o fiscal vai
contestar os argumentos. Então, acho que a tua tese, eu acho que assim, esse ônus tem que ser relativo e ele tem que ser plausível, né? Então faz total sentido, eu apoio. Oswaldo? É justamente a discussão que nós estamos tendo no acordo anterior. Tão injusto para o contribuinte, eu não estou falando para o fisco, estou falando justamente para o erário. O fiscal ele tá preso em manuais, ele está preso em instruções normativas, ele está preso em uma série de coisas que tudo bem, você pode até falar para mim, não, se ele quisesse, ele poderia falar. Mas se o contribuinte quisesse também, na hora de se defender, ele poderia se defender. Já pegamos N casos do contribuinte que ele fala, não, a despesa com PIS e COFINS é essencial e relevante. Estou demonstrando aqui que é essencial e relevante. Escrevendo item por item porque é essencial e relevante. Isso é N casos. Cada contribuinte se defende da maneira que quiser. Agora, o princípio da eventualidade vale para mim, especialmente para os dois. É por isso que em centro de custo, salvo quando, penso eu, que em centro de custo, salvo quando o processo te descreve ou te deixa mais ou menos claro quando, o que está sendo glosado item por item, o ideal é a gente devolver o processo para que se dê a oportunidade, no mínimo da fiscalização, olhar sobre a luz da nova legislação que é obrigatoriamente aplicada e o contribuinte se defender dessa forma, para a gente não cometer, e como bem disse o conselheiro Leonardo, uma atrocidade de direito concorrencial. Porque para esse caso, especificamente, ele vai receber crédito de COFINS de despacho aduaneiro, assim, não estou dizendo, estou dizendo que está lá porque eu não sei o que está lá, mas ele pode receber crédito de COFINS de despacho aduaneiro de quem pagou foi o exportador. É complicado, cara, assim, eu acho que é muito complicado, não é culpa nem do fisco e nem do contribuinte. Por isso que o ideal é devolver, falar, não, então você me apresenta sobre o novo vetor de julgamento. O novo vetor de julgamento é nota fiscal essencial relevante ao processo produtivo. E aí a gente pega esse processo de novo e julga, salvo os casos em que é possível fazer. Que é mais ou menos, na prática, o que nós vemos adotando. Quando é caso que tem N milhares de rúbricas, devolve que só vai julgar lá embaixo. Eu lembro que num caso que eu relatei, inclusive o Carlos falou, e nós tivemos uma discussão, que foi assim, não, mas, será que o fiscal vai conseguir fazer o trabalho com 2.000 notas? O Carlos falou assim, ele não quer glosar, então ele vai fazer 2.000 notas. Pronto. E aí sim a gente julga, é complicado, juridicamente complicado julgar os processos de insumos. Porque nós estamos julgando, nós vemos Big Data, e não tem ninguém que saiba julgar ainda que discutiu como fazer julgamento em volume gigantesco de informações. Mas a gente vai ter que lidar com isso. Infelizmente, o nosso método é o método de julgar um a um. Eu acho que seria um pouco injusto também com o erário da gente fazer, a gente simplesmente conceder e pronto, acabou. Em relação à nota, eu vi o Carlos pediu, eu acho que eu tinha pedido antes de você, Carlos. Em relação a nota, a sua preocupação aí, você falou, a gente pode estar dando um despacho aduaneiro de um valor que ele não pagou. Bom, mas a gente tem que lembrar que se ele está apurando isso, está no centro de custo dele, está na contabilidade dele, foi ele quem pagou. Então, teoricamente, ele tem nota de tudo isso aí. Então, não foi o outro que pagou, quem pagou foi ele. É uma despesa que está apropriada para ele. Aí, para o fisco dizer que não foi ele, aí é aquela coisa, cadê as notas fiscais dessa rubrica? Aí o cara, eu não tenho as notas. Não tenho a nota, a rubrica ela é glosada. Quanto à questão da interpretação, eu fiquei pensando em relação ao que você comentou de manhã, Oswaldo, sobre, eu não tinha entendido. Primeiro, eu não entendi a questão da iene, você colocou, depois o Carlos comentou, e aí ficou mais claro para mim o que você queria dizer. Aí eu fiquei pensando nisso aqui enquanto eu almoçava. Vamos lá, veja que não foi, na verdade, como você disse, uma legislação nova. Foi uma interpretação do STJ. Então, quando a gente tem isso, a gente tem que analisar o quê? Bom, o fiscal fez com base no IN. Bom, ele, na verdade, não é o fiscal, é o órgão. Então, se o órgão teve uma interpretação que depois, submetida ao intérprete da lei, que é o STJ, foi decidido que é uma interpretação equivocada,
a Receita, a Fazenda, ela vai ter que arcar com o ônus de ter tido uma interpretação equivocada. Se ela tivesse tido a interpretação correta, ela não teria expedido um IN e o agente fiscal não teria ido lá fazer uma verificação meramente superficial ou com base na legislação do IPA, não teve contato, isso aqui não existe contato, não é insumo. É um aspecto, não estou nem dizendo, é um aspecto que eu analisei que eu acho que seja relevante para o caso. Carlos. Eu queria colocar como proposta, nesses processos de insumo, o seguinte: há 1 ano e meio atrás, 2 anos, quando era novidade esse novo conceito de insumo, a gente estava baixando para refazer, né? E depois as apurações mais recentes foram vindo já mais adequadas. Quando era uma coisa mais evidente, a gente preferia julgar para dar mais celeridade, evitar que o processo voltasse. Agora a gente tem perdido bastante tempo com isso, justamente porque são processos mais antigos, e está evidente que a matéria sobre o julgamento aqui, ela está amorfa. Ela foi decidida lá atrás sobre um entendimento que acabou virando legislação, que a gente tem parecer, tem repetitivo, etc. Então não é só uma interpretação, hoje já tem um regramento mesmo diferente. Por isso que essa matéria está amorfa. Acho que a gente não deve hesitar em baixar em diligência isso, porque deixando de lado um pouco a celeridade, na verdade a segurança entra pela tangente aqui. Se o insumo dá para ver que é insumo pelo conceito atual, tudo bem. Se a gente está na dúvida, e a gente tem estado em vários processos, justamente porque mudou o entendimento, entendeu? Aqui, em primeira instância, nós estamos vendo sobre o novo conceito. E não está claro sobre esse novo conceito, entendeu? Então, eu não hesitaria em baixar em diligência esse, como o passado também não teria hesitado em baixar, como a gente fazia uma diligência bem simples, para readequar de acordo com o parecer no artigo COSIT número 5, 2018, e ponto. Não é? Essa é a minha sugestão, não só para esse caso, para todos os outros que têm essa matéria cinzenta, e a gente fica perdendo aqui 1 hora para discutir uma coisa que não foi discutida antes, já era para ter sido. Só isso. Leonardo. Eu baixava em diligência no início, eu, por exemplo, parei de baixar porque minha dúvida é quando que a gente baixa, né? Então para que a gente baixa um caso como esse? A gente teve um fato superveniente e aí a gente precisa fixar a matéria controversa. Com o parecer da própria Receita, a gente tem aqui uma preclusão lógica. O próprio administrador dizendo, olha, eu reconheço parte dos débitos que eu havia glosado anteriormente. Então a gente baixava para fixar os pontos controversos, né? Mas aí chega aqui, sei lá, uma coisa muito óbvia, a gente julga, né? Quando que a gente deve baixar? Por exemplo, a gente vai baixar quando tiver um centro de custo, mas aí eu só trago uma pimenta, né? Se o auto de infração ou o despacho decisório teve como único fundamento as instruções normativas, e elas foram declaradas ilegais, né? No auto de infração persiste, porque a gente tem uma segunda tese, né? É o dabo tibi fato, né? Então, só o fato já é o suficiente para manutenção do auto, né? Aí já é uma outra questão para enfrentar mais na frente. E a questão final, nesse caso a gente baixa, e que caso que a gente baixa? Se a ideia é fixar aqui um critério, né? Qual que seria o critério? Eu tenho muita dificuldade de fixar esse critério, confesso. Não sei. Colegas, terminou, Leonardo? Sim. Bom, a gente já tem um tempinho nisso aí, já são 14h24, já era para ter começado a sessão, o pessoal já deve estar lá na sala, né, os patrões que vão fazer sustentação. Cara, temos dúvidas, mas temos que dar impulso ao processo, a gente não pode deixar de julgar, né, princípio. Eu proponho que a gente faça uma votação, já parando nesse item, e daí a gente vai, se esses processos em que estão sendo feitos glosas ou reversões com base em título, em centros de custo ou em denominações genéricas de despesas, a gente baixa em diligência para que seja feita uma análise mais aprofundada fiscal sobre nota fiscal, sobre se aquela despesa existe, ou seja, se ele faz uma nova avaliação daquela conta, daquela rubrica,
sobre o prisma do quanto decidir pelo STJ, ou se a gente aqui mesmo adota o entendimento de que o fiscal se limitou naquele tipo de despesa, numa denominação genérica, em um nome de uma conta, um nome de uma rubrica, e o fato dele ter parado aí impede que a gente avance mais ainda. O que é que vocês acham? Tá bem definidas as duas teses? As duas posições? A gente não pode esquecer que o ônus da prova é do contribuinte. Eu acho que a gente baixa em diligência se ele trouxer elementos que nos coloquem em dúvida. Se foi feito por cento de custo, mas ele não traz elementos que nos coloquem em dúvida, eu mantenho a glosa. Agora, se ele traz, explica, e aí eu fico no impasse, porque eu não consigo confirmar isso, porque está por cento de custo, aí eu baixo. Mas qual é a dúvida? A dúvida é despesa aduaneira. Eu acho que despesa aduaneira, ela pode ser, sim, gerar crédito. Mas tem alguns casos em que não pode. Então, eu vou baixar em diligência. O fisco não fez essa separação. Agora, o contribuinte fez. Tem lenha de eucalipto. Foi o caso passado lá. Bom, lenha de eucalipto, a depender da situação, pode ser ou pode não ser. Aí a gente vai analisar a prova. Faltou um mínimo de processo, descrição do processo produtivo, para indicar que a lenha era essencial. É uma coisa óbvia naquele tipo de situação que a lenha é essencial, ou não é óbvio, carece de uma maior explicação, e o contribuinte não deu essa explicação. Aí, para mim, na minha opinião, nesse caso é carência probatória. Fernanda. Não, eu só acho que a gente está perdendo mais tempo aqui, eu acho que a gente não está preparado para fixar o critério, eu acho que essa é a questão. Mas também me parece que, assim, uma coisa que a gente vai ter que discutir é o quão óbvio, o quão detalhista tem que ser essa explicação, considerando que nós somos leigos, que eu acho que também esse é o ponto. Caldeira precisa ou não precisa de caldeira, para que serve, etc. Eu, sinceramente, acho que esse caso que a gente está jogando agora, ele é um caso que pode ser baixado em diligência. Porque eu acho que ele traz as questões, mas a gente tem dúvidas que, na verdade, não faziam parte da discussão inicial e que, diante de toda essa evolução conceitual, elas vieram a ser relevantes. Então, nesse caso, eu acho que a gente pode baixar em diligência, minha opinião, e avançar, e acho que aí fica o dever de casa para todos nós de tentarmos colocar alguns critérios para o nosso posicionamento na turma, baseado nessa provocação inicial que foi feita agora. Leonardo, você se importaria de encerrar aqui agora a discussão? Muito importante. Um último ponto, Lázaro, porque nesse ponto específico, a dúvida aqui está sendo não sobre insumo, mas sobre se é ou não atividade transfronteiriça. E a matéria devolvida e o próprio voto fala despesas aduaneiras incorridas nas exportações. Então, para esse caso aqui, eu não vejo dúvida ou necessidade de baixar. Tá. Nós temos, então, a divergência. Eu vou colocar em votação, tá? As duas teses são dar provimento, que é a defendida pelo conselheiro relator, ou baixar em diligência, que seria de quem? A do Oswaldo ou do Carlos? De ambos. Tá, vamos considerar... do Oswaldo. Eu até queria saber do Oswaldo quais são os termos da diligência, Oswaldo, para a gente votar. Adequação ao parecer normativo, o PL5... Mas o que te motivou é só a questão dessas despesas? Tudo. Devolve tudo. A gente vai deixar essa metade? Já vai baixa tudo. Baixa tudo, ele adequa e nos devolve pronto para julgar, apto para julgar. É como qualquer outro tipo de diligência, acho que a Fernanda acendeu a luz aqui na minha cabeça quando ela falou. Como qualquer outro tipo de diligência, a gente tem dúvida secundária, não é uma dúvida primária, não é uma dúvida porque falta a prova, é uma dúvida porque tem a prova e argumento, e a partir daí nasce a dúvida. Não é uma dúvida de instrução, é uma dúvida de julgamento. Baixa diligência, como a gente faz em qualquer outro processo. Carlos, como vota? Em primeira rodada, eu voto pela diligência, para adequação ao parecer 5. Oswaldo, também é diligência? Luiz Felipe? Nesse caso específico, o que me preocupou um pouco, porque o que veio do contribuinte foi uma descrição, basicamente, de serviço de despachante.
né? Então, apesar do centro de curso ser genérico, ter capatazia, enfim, a descrição dele basicamente é despachante, mas eu vou acompanhar a divergência. Fernanda? Vou acompanhar a divergência para diligência. Ronaldo? Acompanhar a divergência, mas com essa ressalva, né, de já que vai baixar em diligência para todos os itens, não apenas esse da despesa aduaneira. Ok, obrigado, Ronaldo. João Paulo? Também vou acompanhar a divergência para baixar em diligência e concordo com o conselheiro Ronaldo aqui para fazer uma análise completa. Eu vou também, então, acompanhar a diligência. Não vou ser o do contra. Só você, Leonardo. Não, eu acho Você que altera? a gente está fixando um critério, né? Essa turma, a partir de agora, em caso de insumos, a ideia é baixar em diligência para fixar a matéria controversa como regra geral? Não. Eu acho que o que eu puder julgar, eu vou julgar. Eu acho que, assim, quando os autos tiverem claros a ponto da gente não ter dúvidas e nós conseguimos aplicar o novo critério, ok. O problema são os casos em que a aplicação do novo critério pelo CARF, já no final do processo, ela é temerária por uma série de esclarecimentos que esse novo critério exige e a gente não tem como conseguir nesse momento. Eu tenho uma certa dificuldade, porque diligência é questão de fato, né? O fato aqui seria a questão até onde restou controverso. É isso? O fato seria a real natureza dessas despesas. É que assim, ó, se você me disser que você avaliou os documentos e que os documentos estavam claros para você, beleza. Mas você consegue me dizer isso nesse caso? É razoável a dúvida, Leonardo. Razoável. Eu estava meio contrário, mas eu vi as explicações e parece razoável. Agora a questão é, você vai alterar o seu voto para resolução? Eu não me oponho a fazer a resolução. Acho uma boa. Então você altera o seu voto? Vou alterar, então. E aí, no caso, vai ser para todos os itens, né? Os termos da diligência vai ser adequar. Aqui deixa eu ver se é um auto de infração. Eu acho que é ressarcimento, não? Ressarcimento. Eu acho que vai fazer essa provocação, além de fazer a questão geral, tem que fazer essa provocação específica. É capaz de ir e voltar a ser isso, né? Ok. Então, unânime. Tá, agora a gente tem que proclamar a resolução, né? Resolve os membros do colegiado converter o julgamento, por unanimidade, converter o julgamento em diligência para... Algo, tá sem voz, sem som. Como nós colocávamos antes, para a unidade preparadora adeque sua decisão ao parecer normativo COSIT tal, ou da PGFN tal, posteriormente o time contribuinte para apresentar manifestação em 30 dias e devolve os autos a esse conselho para o julgamento. Como a gente fazia antes. Bom, podemos encerrar então, pessoal, sair finalmente desse voto. Então vai ficar o seguinte, em relação ao item 26, e que vai se estender essa decisão para o 27 até o item 35 da pauta, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do conselheiro relator.
Pessoal, eu vou pedir a gravação para encerrar agora essa parte, e aí a gente vai começar a fazer os processos da tarde, tá? Patrícia, por favor, você pode parar a gravação? Ok, presidente.